E eu quero refletir com vocês em Romanos capítulo 4, do versículo 16 ao versículo de número 25. O nosso tema é Esperando contra a Esperança. Mas antes, boas-vindas a vocês que têm nos acompanhado aqui durante este momento de isolamento social. Desejo a vocês toda sorte, que Deus abençoe a cada um de vocês e sintam-se abraçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, agradecê-lo por este momento e pedi-lo que nos ilumine e nos capacite sempre para a nossa jornada cristã. E como eu estou aqui na casa da minha sogra, eu vou aproveitar e pedir a ela também que esteja participando conosco, mesmo não aparecendo aqui na tela. Faça uma oração para nós iniciarmos o nosso culto. Santo Deus poderoso, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, queremos Te agradecer, meu Deus, pelas Tuas bênçãos, ó Pai, que é sem medida sobre as nossas vidas, meu Deus. Amém, Jesus. Te agradecendo, ó Deus, pela vida, meu Pai, de cada um do Teu povo, ó Deus, Te agradecendo pela vida, Pai, dos pastores, ó Pai, do Teu servo pastor Euripides, meu Deus, que o Senhor, Pai amado, venha usar ele de acordo com a Tua soberana vontade, ó Deus, e venha, ó Deus, nos ajudar, ó Pai, que nós possamos estar ouvindo e praticando a Tua santa bendita palavra, meu Deus. Vá ao encontro, meu Deus, de cada pastor agora, neste momento, que está pregando a Tua palavra, Deus, que ele seja falado e esperado pelo Senhor, meu Pai amado. Santo Deus poderoso, nos ajude, nos orienta com a Tua graça, meu Pai. Abençoa esta família para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Abençoa, meu Deus, pelo Teu grande poder, Senhor. Abra minha mente, nos dá entendimento pela Tua graça, perdoa os nossos pecados em nome do Teu santo amado Filho Jesus. Pedimos e Te agradecemos por estas bênçãos, meu Pai. Amém, Jesus. Bom, esperando contra a esperança. É algo que estamos fazendo atualmente. Esperando sair deste momento de crise, este momento de pandemia. Para muitos é esperar contra a esperança. Muitas pessoas não vendo uma saída de sair deste momento, desta circunstância, têm tomado medidas terríveis, medidas de suicídio até mesmo. Mas nós precisamos continuar firmes em Deus, em Cristo Jesus, e esperar contra a esperança. Vamos começar com um pouco de curiosidades históricas. Quem é a mãe mais velha da história? Vocês sabem? A indiana Daldinger Kaur, de 72 anos, e seu marido Mohinet Gill, de 79, realizaram o sonho de ter um filho e bateram o recorde mundial como os pais mais velhos do mundo. Daldinger superou o recorde anterior de 2018 de Omari Pauwar, que teve filho aos 70 anos de idade. Então, uma com 70 anos de idade em 2018 e uma recentemente um pouco mais velha, 2 anos mais velha, 72 anos. Algumas mulheres, mesmo em idade avançada, sentem que o relógio biológico está bem. Mas chega o dia em que todas as mulheres não podem mais ter filhos. É um evento normal e natural. É uma passagem que marca uma transição de uma fase da vida para outra. No entanto, conheço pelo menos um caso que faz a indiana Daljinder Kaur parecer uma adolescente. É a história de uma mulher que deu à luz aos 90 anos e seu esposo 100 anos. Esta história é encontrada na Bíblia. Em Gênesis 17 e Gênesis 17, 21, temos ali a história de Abraão e Sara. É a história da mãe mais velha do mundo e o pai mais velho. Apesar de não ser reconhecida, esta história não ser reconhecida pelo Guinness Book, mas é a história dos pais mais velhos do mundo que nós temos. Um homem velho, uma mulher velha, sem filhos, há décadas, receberam uma promessa de Deus que eles teriam um bebê.
Diz a história que Abraão ri alto do Deus Todo-Poderoso, enquanto Sara, quando ela ouve a notícia de ficar grávida, ela também ri. Como isso pode acontecer? Ela já é velha e, além de ter encerrado o tempo de fertilidade, ela é estéril. E seu esposo também já velho. Como pode acontecer? Certamente eles esperariam em vão. Então, de repente, quando parecia que toda a esperança se foi, Deus intervém com um anúncio surpreendente. No próximo ano, vocês terão um filho. De alguma forma, Deus deu vida a dois corpos cansados e desgastados pelos anos. E um ano depois, nasce o belo filho, o lindo bebê. O nome dele é Isaac. Isaac significa risos. Ao longo da carta aos Romanos, capítulo 4, nós vamos ler, conforme formos chegando aos nossos pontos de divisão, Paulo ensinou que Abraão foi salvo pela fé. Mas que tipo de fé Abraão tinha? Abraão tinha uma fé notável em toda a sua vida. Mas Paulo pega a fé de Abraão ligada ao nascimento do seu filho Isaac. Não a fé cotidiana dele nos dias, mas principalmente esse momento da vida de Abraão, o momento em que ele teria o seu filho. Essa fé, diz Paulo, é o que Deus lhe creditou como justiça. Meu querido, o nosso texto se divide em duas partes. Na primeira parte, Paulo vai analisar a fé de Abraão, vai do versículo 18 até o versículo 22 do capítulo 4. Então, Paulo aplica a fé de Abraão à nossa situação hoje. Versículo 23 a 25 do capítulo 4. Vamos lá, vamos na análise da fé de Abraão. O apóstolo Paulo ensina que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Bom, Abraão não tinha motivos para ter esperança. A gente diz que ele estava velho e não tinha motivos para ter esperança naquela promessa. Mas veja que ele acreditou mesmo assim na promessa do Senhor. Abraão não foi vencido pela incredulidade. Por isso, a sua fé foi fortalecida e ele deu glórias a Deus. Convencido que Deus tinha poder para realizar o que tinha prometido. Por causa dessa atitude de Abraão, Paulo diz, lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus. Ele não tinha qualquer base para esperar, mas ele esperou. A pergunta é, você está disposto a fazer o mesmo? A esperar? Se estiver, os seus olhos precisarão estar voltados para Deus. Desses versículos, descobrimos 5 fatos sobre a fé de Abraão. Primeiro fato, a fé na promessa de Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus. Sem duvidar, ele olhou para o seu próprio corpo velho, cansado. Ele olhou para o seu corpo, olhou para a sua esposa e disse, sou um velho e Sara também é. Mas não tem como, humanamente, eu ser um pai. Abraão olhou aquela situação com os olhos naturais. Humanamente, não dá para eu ser um pai. Porém, ele continuou crendo em Deus. De alguma forma, ele encontrou dentro de si fé para continuar acreditando na promessa de Deus. Deus repetiu a promessa 5 vezes. Em Gênesis 12, 13, 15, 17 e 21. 5 vezes Deus repetiu esta promessa. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha Abraão, eu sei que você acha difícil acreditar. Por isso estou repetindo, até que você acredite.
Por isso, no versículo 18, nos revela que Abraão esperou contra toda a esperança. Os olhos humanos diziam: Abraão, isso não é possível. Mas ele olhou com os olhos da fé, creu na esperança. Ou seja, Abraão teve fé, teve esperança, mesmo quando não havia motivos algum para ter esperança. Ele esperou, mesmo quando todas as razões humanas de esperança não existiam mais. Ele esperou mesmo quando a ciência dizia que isto não era possível. Só existia uma maneira de Abraão continuar acreditando na promessa. Ele estava centrado em Deus. Sua vida tinha um foco vertical e não horizontal. Se ele olhasse para as suas circunstâncias, ele poderia encontrar milhões de razões para desistir. Ele ia dizer: eu sou velho demais. Sara é muito velha. Nada como isso já aconteceu na história antes. 2 velhos terem filhos. Tentando ter um bebê há anos. E nada funcionou. Nossos amigos pensam que somos loucos. Se ele começasse a olhar essas circunstâncias, ele teria muitos motivos para desistir. Sua única esperança era acreditar na promessa de Deus. E então ele fez isso. E olha, depois de 25 anos, sua fé foi recompensada. Deus apareceu a Abraão e disse: olha, você terá filho. Ele já era velho. Como é possível? E ele esperou 25 anos. Às vezes a gente ora a Deus e quer que os nossos pedidos sejam resolvidos, atendidos de uma noite para o dia. E não é assim. Abraão esperou 25 anos para que a sua fé fosse recompensada. Meus queridos, desses versículos descobrimos 5 fatos sobre a fé de Abraão. Nós falamos o primeiro fato e agora vamos falar o segundo. A fé baseada na pura palavra de Deus e mais nada. Confiar na Bíblia, neste livro poderoso. Você está disposto a acreditar em Deus, mesmo quando as circunstâncias exteriores falam ao contrário? Abraão esteve. As circunstâncias exteriores estavam falando o contrário, mas Abraão esteve disposto a continuar confiando. Abraão encontrou incentivo para confiar na palavra de Deus. Veja, Abraão encontrou alguns incentivos em seus amigos? Esqueça, não encontrou. Abraão encontrou incentivo de Sara, sua esposa? Não. Pelo contrário, ela pensou que fosse uma piada cruel com ela. Abraão encontrou incentivo de seu pai? Terá? Não, ele já estava morto. Então, onde ele conseguiu incentivo? Encorajamento? De nenhum ser humano morto, de nenhum. Abraão não tinha ninguém para incentivá-lo, encorajá-lo. Mas Abraão encontrou forças no Senhor, seu Deus. Quando todo o resto estava contra, ele encontrou forças no próprio Senhor. E ele nos leva a esse lugar, removendo todos os suportes humanos. Basta refletir. De tempo em tempos, nos encontramos em uma posição em que ninguém, além de Deus, pode nos ajudar. Todos os suportes humanos são retirados da sua vida. E nesse momento você se vê suspenso no ar, só esperando desabar mesmo. E nesse momento a nossa tendência é entrar em pânico, ficar loucos. Agora, eu digo que isso é lamentável. Eu já passei por momentos assim, até que eu aprendi a fazer o que é certo. Em momentos onde eu não tenho ajuda de nenhum dos lados. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, para trás, para cima, para baixo. Você não vê solução, você não vê ninguém que possa te ajudar e você acaba entrando em desespero.
Abraão estava em uma situação assim. E quando nós entramos em pânico neste momento, eu digo que isso é lamentável. Por que isso é lamentável? Sabe por que é lamentável? Porque quando chegamos a um lugar aonde somente Deus pode nos ajudar, isso nos torna candidatos ao milagre de Deus, ao grande milagre do Senhor. Isto é fé, fé na palavra de Deus. Certa vez eu passei por uma situação muito difícil, onde eu tinha acabado de receber o meu ordenado, e a gente foi ao mercado comprar algumas coisas, e a gente, como era pequeno, na época de seminário, a gente pegou todo aquele ordenado e levou junto com a gente para fazer a compra. E estamos ali entretidos, escolhe uma coisa, escolhe outra, de repente na hora de pagar, cadê o dinheiro? Perdemos o dinheiro. No início começamos a ficar desesperados, preocupados, porque aquele dinheiro era para a nossa sobrevivência durante um mês. E começamos a desesperar, minha esposa chorando, preocupada, filhos pequenos. Quando chegamos em casa, desesperados, desiludidos da vida, durante aquela tarde chuvosa, um amigo, um vizinho, me chamou: "Ô Euripides, vem aqui." Ele estava lavando o carro debaixo de uma garoa. Eu falei: acho que ele quer que eu ajude a lavar o carro. Já estava triste, mas eu vou lá. Chegando lá, ele falou: não, porque tem um irmão aqui de outra igreja, de uma outra denominação. Ele falou: não, porque o irmão aqui se sentiu tocado por Deus para trazer algumas coisas para vocês. Vem aqui. Aí eu cheguei no portão da casa dele, olhei o corredor imenso, várias sacolas de supermercado, e aquele irmão tinha trazido tudo que nós precisávamos durante todo aquele mês. Coisas básicas, coisas para as crianças, sem saber da história. Esse é o nosso Deus. Eu digo que naquele momento onde a gente não tem outro suporte, Deus é o nosso suporte. É o momento de candidatarmos aos milagres de Deus. E não para por aí. No dia seguinte, vai eu e minha família para o campo. Era um campo missionário, né? Chegando lá na igreja, uma irmã chama a minha esposa e diz: olha, toma aqui esse dinheiro para você comprar alguma coisa para vocês. Em menos de 24 horas recebemos muito mais do que tínhamos. Esse é o nosso Deus. O Deus que faz coisas grandiosas pelos seus filhos. O terceiro fato é fé diante das circunstâncias impossíveis. A minha circunstância naquele momento era impossível, mas Deus agiu. Aqui chegamos ao cerne da questão. Abraão acreditou, apesar das circunstâncias humanamente impossíveis. Versículo 19 diz assim: e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor. Ele sabia das circunstâncias, mas a sua fé não enfraqueceu. Abraão encarou os fatos. Ele foi realista sobre a sua condição e a condição de Sara. Ele olhou a situação, mas acreditou em Deus. Em todas as crises, você acaba enfrentando os fatos de frente. Você não pode fugir da realidade. Se é um câncer, então você deve encarar o fato. Encare com Deus. Se é o divórcio, então que isto é, encare. Se é a perda de um emprego, então você tem que encarar os fatos. Você pode correr, se esconder, enfiar a cabeça na areia, mas isto não fará nenhum bem. A fé não evita os fatos. A fé enfrenta os fatos e depois reage a eles. A fé acredita que, além da crise, um dia melhor está esperando para nascer. É o que todos nós estamos esperando. Sempre um dia melhor. Que essa pandemia passe, que os nossos problemas, que as nossas dificuldades passem e um novo dia chegue.
Todos nós esperamos isso. Mas precisamos enfrentar os fatos. A fé acredita que, além da crise, um dia melhor está esperando para nascer. A fé, meu amigo, a fé vê coisas invisíveis a olho nu. Abraão enfrentou dois fatos inevitáveis. O corpo dele estava morto. Isso mesmo, ele mesmo diz, meu corpo está morto. 100 anos. O ventre de Sara estava morto. 90 anos. Abraão enfrentou uma impossibilidade absoluta. No nível humano, ele era velho demais. E eu vou falar, a menos que Deus fizesse um milagre, nenhum bebê nasceria dele. João Calvino, um reformador histórico, falando sobre essa história de Abraão e Sara, ele disse assim: Abraão e Sara estavam mais perto da sepultura do que do leito conjugal. Abraão enfrentou esse fato de que estava mais perto da sepultura e decidiu acreditar em Deus. Por isso, o outro fato é fé que é inabalável. O texto indica isso de várias maneiras. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade. Pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha, o texto indica que a fé é inabalável. Podemos resumir, então, a reação de Abraão, a sua situação impossível, de duas maneiras. Ele não procurou razões de Deus. Ele olhou para o corpo, olhou para aquele corpo surrado, cansado pela velhice, olhou para sua esposa, que não era tão diferente, mas ele não encontrou razões nas circunstâncias para duvidar de Deus. Por que você está duvidando, meu querido? Se as circunstâncias te assolam, se as circunstâncias te deixam sem chão, não duvide das promessas de Deus. A outra maneira, ele louvou a Deus pela bênção, antes que ela acontecesse. Antes de ter o menino, ele já louvou a Deus. Muitos de nós falhamos neste ponto, neste teste. Quando surge uma crise, um problema, uma dificuldade, um beco sem saída, procuramos razões para duvidar de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, diante do mar, entre aquelas paredes rochosas e o exército egípcio no encalço. Eles não sabiam para onde ir, e então começaram a duvidar de Deus. E Moisés então levanta, homem do Senhor, homem fiel a Deus, bate o seu cajado naquele mar, e o mar se abre diante do povo, e eles passam por ali, a pés em chão seco. Quando surge uma crise, procuramos razões para duvidar de Deus. É errado. Não é errado também. Abraão tinha suas dúvidas. Isso é natural. Quem não tem dúvidas nesses momentos? Mas uma coisa é, não insista nas suas dúvidas. Pode ter dúvidas? Pode, mas não insista nelas. É por isso que estamos sobre isso hoje, sobre Abraão hoje. Duvidar não é pecado. O que você faz com as suas dúvidas é que faz a diferença. Ou você luta com as suas dúvidas, ou você se entrega a elas. É sempre uma luta. A fé é sempre uma batalha, sempre um conflito. Se fosse fácil encontrar fé, não seria fé. Não seria. Olha a história mesmo de Moisés, que acabamos de dizer. Não tinha para onde fugir. Era um beco sem saída. Mas a fé é difícil. É uma luta. E Abraão também estava assim. O ponto é, Abraão não duvidou. Ou melhor, Abraão perguntou o que Deus estava fazendo. Mas ele nunca desistiu. Por isso a fé, ela também age.
E agora chegamos ao clímax da história. Abraão mudou de nome. O nome no começo é Abrão. Abrão. Só um A. Abrão. Que significava pai exaltado. Só que ele não era pai até Ismael nascer aos 86 anos. Mas agora ele muda o seu nome para Abraão. Mais um A. E faz diferença. Significa agora pai de muitas nações. E ele mudou o seu nome não apenas antes de Isaac nascer, mas antes mesmo de Isaac ser concebido. Ele ficou sabendo que seria pai, já mudou o seu nome. Ele mudou de nome enquanto o seu corpo ainda estava morto e o útero de Sara ainda estava fechado, encerrado. Ele disse: estou prestes a me tornar pai de muitas nações. Então, Abraão, pai de muitas nações. Isto é fé. Antes, seus amigos achavam que ele fosse um louco. Mas agora eles têm certeza que ele é louco. Mas isso é Abraão. Isso é Abraão. Sua fé o levou a... Significa ver a promessa e os problemas e em seguida decidir agir de acordo com a promessa, mesmo antes que você a cumpra. A fé não espera, a fé age. A fé dá o salto no escuro, como dizem. A fé dá o salto no escuro. Se Deus não estiver lá embaixo, eu digo que você fará um belo passeio rápido pelas rochas, pelas pedras. Agora, se Deus estiver lá embaixo, você vai dar um salto no escuro, mas se Deus estiver lá embaixo, então você ficará bem. Mas você nunca saberá até pular. É necessário agir, é necessário pular. A aplicação da fé de Abraão. Abraão encerra a história, Paulo encerra a história de fé de Abraão, aplicando esta história diretamente a você e também a mim. A aplicação tem a ver com o caminho da salvação. Nos versículos 24 a 25, temos o Evangelho em sua forma mais compacta. Nesses dois versos, todo o cristianismo está compreendido. Primeiro, o caminho da salvação. Versículo 23 e 24. As palavras foi-lhe creditado. Não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós, Paulo está dizendo. A quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. A justiça, diz Paulo, vem pela fé. Foi assim que Abraão a encontrou, e é assim que a encontraremos. Não por obras, e nem por cerimônias religiosas, mas pela fé simplesmente em Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Quando cremos em Jesus, meus queridos, Deus credita nosso relato à justiça de Jesus. É isso. Eu já vi pessoas dizer, não, eu vou fazer uma boa ação, vou procurar ser uma pessoa dócil, uma pessoa que trabalha, que dá assistência aos pobres, aos menos favorecidos. Eu digo, você deve fazer isso? Deve, mas isso não te dá salvação. Paulo diz, somente Jesus Cristo pode lhe dar salvação, só por meio dele. E aí o versículo 25, temos o solo da salvação. Paulo acrescenta o versículo 25 para que ninguém pensasse que qualquer fé em geral salva. Quando eu digo qualquer fé em geral, por exemplo, tem muitas pessoas que têm o hábito de jogar na loteria. E aí eles falam assim, eu vou ali fazer uma fezinha. É uma fé. Está falando de fé, fé geral, fé comum, qualquer fé. Ou igual aquela música lá, é que eu vou de fé em fé porque a fé não costuma falhar. É a fé natural. Para que a gente não confundisse que fé Paulo estava tratando, por isso que ele escreveu o versículo 25, mostrando que não é qualquer fé que salva. A única fé que nos salva é a fé fundamentada na morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
Ele foi entregue, Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A fé cristã, então, repousa na realidade de dois eventos que realmente aconteceram há 2000 anos atrás. O primeiro evento, a morte de Jesus Cristo na cruz. O outro, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O primeiro evento, a morte de Cristo, pagou por seus pecados. O segundo evento, a ressurreição de Cristo, garantiu a sua posição correta diante de Deus. Aí o versículo 25, o significado dele é: o homem devia a Deus uma dívida por suas transgressões que ele não podia pagar. Não tinha como pagarmos aquela dívida. Contudo, o Senhor Jesus Cristo, que é justo e misericordioso, veio para pagar essa dívida. Jesus Cristo pegou a conta na mão, a nossa conta, e a pagou totalmente no Calvário, crucificado naquele madeiro. O pagamento foi feito por seu próprio sangue. 3 dias depois de ter sido sepultado naquele túmulo, Jesus ressuscitou dos mortos e apresentou a conta como paga ao Pai Todo-Poderoso. Então o Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, carimbou aquela conta pago por intermédio de seu Filho e deu recibo para Jesus Cristo, seu Filho. Assim, meus queridos, qualquer pessoa que acredita que Jesus morreu por seus pecados, que ele ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação, pode estar seguro para sempre. O Filho tem o recibo para provar isso. Então, somente Cristo. A única questão que resta é: você aceitou o que Jesus Cristo fez por você lá na cruz do Calvário? Aceitou? A resposta para essa pergunta é a diferença entre o céu e o inferno. Salvação e condenação. Vida eterna ou morte eterna. Podemos resumir o cristianismo em 3. Eu merecia o inferno. Jesus pegou meu inferno. Não me resta mais nada além do céu. Então o cristianismo ele é resumido nessas 3 frases. O que nós podemos concluir para essa reflexão hoje à noite, meus queridos? Eu quero deixar uma palavra final e depois encerraremos a nossa reflexão em Romanos 4. Paulo escreveu para que você pudesse ter certeza de seu relacionamento com Deus. A fazer o que Abraão fez, poderá ser salvo. Agora, você está disposto? Você está disposto a acreditar na promessa de Deus? Você está disposto? Tudo o que Deus pede é que você confie a sua vida em Jesus Cristo. Nada mais precisa ser adicionado. Jesus pagou o preço por sua salvação. Pagou o preço e te deu um presente. É de graça. Agora, você precisa confiar a sua vida em Jesus Cristo. É tudo isso o que Deus pede. Confie a sua vida em Cristo. Abraão confiou, acreditou, mesmo olhando para circunstâncias impossíveis para olhos humanos, ele olhou pelo olho da fé e confiou em Deus e foi pai de uma grande nação. Seus sofrimentos, suas mazelas, suas dificuldades te assolam. Você está passando por um momento ruim, um momento difícil. E eu não estou me referindo a esse momento do Covid-19, não. Ele também tem nos assolado, mas estou dizendo das circunstâncias da vida, os espinhos da nossa vida. A vida não é um mar de rosa. E se for, a rosa tem seus espinhos. Quais são os seus espinhos? Quais são os seus obstáculos? Confie em Deus. Entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo e o mais Ele fará por você.
Nós vamos fazer uma oração. Enquanto a gente faz essa oração, a Edileuza, ela vai trazer para nós um cântico muito bonito em resposta de tudo isso que acabamos de falar. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que foi lida e refletida nesta noite. Que o Senhor, a Deus, seja com todos aqueles que nos ouviram, levando até a eles, ó Pai, um conforto, levando, ó Pai, também a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, ó Pai, que nesta noite todos sejam preenchidos pelo poder do Espírito Santo e que sintamos, ó Pai, o teu amor sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Ajude-nos, ó Pai, a esperar, mesmo se for contra a esperança. Ajude-nos, fortalecendo a nossa fé, a esperarmos contra a esperança. Mesmo que as razões humanas, a ciência estejam dizendo que não é possível, sabemos que para o Senhor tudo é possível. O Senhor mesmo disse: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor de toda a criação, o Deus que trouxe a criação, a existência a partir do nada. E é a Ti, Senhor, que depositamos a nossa vida e confiamos através do nosso Salvador, Cristo Jesus. Que nesta noite, todos que ouviram a Tua palavra através das redes sociais, sintam-se, ó Pai, comovidos pela Tua palavra e abrace e lance a sua vida aos pés da cruz. Nós oramos assim agradecidos, em nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Precisa, tá bom. Em letra e nota. Aqui. Botei. Já tirou o som. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará descansar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem me traga medo e morte, ainda assim não temerei mal
Amém, glórias a Deus. Vamos já partindo para o final. Eu quero trazer a vocês a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, os ensinamentos e as filhas do Espírito Santo estejam com vocês que confiam plenamente no poder de Cristo Jesus. Sejam com vocês e com todos os irmãos espalhados pelos cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém.